Vocês sabem quem foi Gisele Monfort? Também conhecida como espiã nua que abalou Paris. Olha, se você tem menos de 40 anos, eu acho que você nunca ouviu falar dela. Mas com certeza seu pai ou seu avô já ouviram falar dela sim. Se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo, porque nós teremos uma surpresa que não foi tão agradável assim para todo mundo, mas vale a pena saber. Vamos conhecê-la então? Logo após os inserts, nós começaremos a contar a história de Gisele Monfort, a espiã nua que abalou Paris. Sejam bem-vindos ao Pontos G. Eu sou Gel Majors e hoje eu estou aqui para contar a história que mexeu com a cabeça de muitas pessoas, em especial os rapazes, entre os final dos anos 40 até os anos 60, início dos anos 70. É a história de Gisele Monfort. Primeiro vamos dizer como nós a conhecemos, né? De acordo com as fontes que nós temos e recebemos na época, na ocasião, era um diário de Gisele, ele veio trazido ao Brasil pelo italiano Carlo Tancini. Ele foi encontrado nos arquivos da prisão de Lis, na França, durante a libertação da cidade. Sejam bem-vindos ao Pontos G. Eu sou Gel Majors e hoje eu estou aqui para contar a história que mexeu com a cabeça de muitas pessoas, em especial os rapazes, entre o final dos anos 40 até os anos 60, início dos anos 70. É a história de Gisele Monfort. Primeiro vamos dizer como nós a conhecemos, né? De acordo com as fontes que nós temos e recebemos na época, na ocasião, era um diário de Gisele, ele veio trazido ao Brasil pelo italiano Carlo Tancini. Ele foi encontrado nos arquivos da prisão de Lis, na França, durante a libertação do país pelos aliados. Era a época do final da guerra. Esses arquivos foram encontrados, acabaram caindo nas mãos desse italiano e trazido ao Brasil. Ele foi apresentado a Assis Chateaubriand, que era dono dos Diários Associados, e passou a ser publicado diariamente em anexo ao Jornal Diário da Noite, em 1948. Contava a história dessa francesa, que era uma jovem muito bonita, com corpo escultural,
e que fazia parte da resistência. Ela teve como missão se infiltrar entre os oficiais nazistas que ocupavam a França. A primeira ordem que ela recebeu foi de seu noivo, Paul Zing, que era chefe de um núcleo da resistência em Paris. Quando ela chegou para a reunião com Paul Zing, ele falou para ela: tire a roupa, fique completamente nua. Ela ficou meio aturdida, mas ela obedeceu. Afinal de contas, né? Bom, após ela estar despida, ele circulou ela. Perfeito. Você é a arma que nós precisávamos para o plano que temos em mente. Infiltrar uma pessoa entre os oficiais e arrancar segredos que nos ajudarão a libertar a França. Gisele começou a cumprir sua árdua tarefa. Não se passou muito tempo, ela acabou sendo presa. Ela foi para a prisão de Cherché-Midi, que era uma prisão política na época, né? Isso entre 41 e 44, quando a França estava ocupada pelos nazistas. Ela sofreu algumas penúrias, digamos, na prisão, até que conseguiram infiltrar um agente lá e entregar-lhe um bilhetinho, papel pequeno, dizendo para ela delatar uma pessoa importante que os alemães procuravam. Essa pessoa era o poeta e artista Max Jacob. Ela leu, ficou meio assustada, né? Já que teria que dedurar essa pessoa, que era um judeu convertido para o catolicismo, e engoliu o papel, claro, para não deixar provas, e fez a delação. Max Jacob foi preso e ela readquiriu a confiança dos nazistas. Ela, na visão deles, era uma colaboracionista, né? Porque na época teve muitas pessoas que colaboraram com os nazistas nessa ocasião e tiveram um final bem triste na época da libertação. Mas essa é uma outra história. Vamos a Gisele. Bom, Gisele teve relacionamento com muitos oficiais importantes da época. Coronéis, generais, marechais, e a cada informação que ela obtinha, ela conseguia passar para a resistência, que por sua vez passavam à Inglaterra, onde estava o general de Gaulle, que era o presidente da França, que tinha conseguido escapar para a Inglaterra, e ao lado de Churchill estavam junto com os aliados para acabar com o nazismo. Muitas aventuras tiveram com alto teor erótico. Afinal de contas, em muitas partes relatavam seu corpo, o desejo que os oficiais tinham por Gisele, e ela foi conquistando terreno até que
acabou sendo novamente presa após uma delação. O livro, as memórias dela eram repletas de detalhes. Falava sobre diversos pontos da França, diversos locais, diversos nomes oficiais alemães que estavam em Paris na época. Inclusive, o apartamento dela, onde ela recebia os oficiais para suas festas, ficava na Rue de Bac, que é uma rua famosa em Paris. Depois que as memórias dela pararam de ser publicadas no jornal, elas foram trazidas para livros. E o título era Giselle, a espiã nua que abalou Paris, Memórias secretas de uma testemunha da ocupação nazista na França. O nome original era Mon corps nu pour la France. Meu corpo nu para a França. Sugestivo, né? Não preciso nem dizer que esse livro foi a primeira namorada de muitos adolescentes dos anos 60, porque os livros começaram a ser publicados em 1963 aqui no Brasil pela editora Monterrey, que era uma... O livro estava escrito que as memórias eram dela, memórias secretas por Giselle Montfort, enfim. Eu sei que no final, Giselle acabou presa, como falei anteriormente, que ela foi delatada, e dessa vez ela não teve escapatória, ela acabou fuzilada. Ela morreu nua no pátio da prisão. Foi uma história assim, uau, chocante, né? Confesso que eu mesmo cheguei a ler a história de Gisele. E fiquei impressionado. Eu queria descobrir mais coisas sobre ela. Naquela época não tínhamos acesso a Google, a computador, a nada. Eram anos 80. E eu vasculhei a Barça, encontrei vários nomes oficiais citados no livro, encontrei o nome de Max Jacob, enfim, encontrei vários personagens que realmente existiram. Mas eu não achava Giselle, não achava o Poussin. Quando eu comecei a ler sobre a resistência francesa, eu li sobre um líder chamado Jean Moulin, que é um herói francês, foi realmente um chefe da resistência francesa e que na época tinha sido torturado por Klaus Barbie. Enfim, fui até a biblioteca pública, porque afinal de contas, se você quer encontrar algo, você ia à biblioteca pública. Bem, cheguei lá, procurei e não encontrei nada.
Uau, que mistério era esse que você procura e não encontra nada sobre uma pseudo-heroína francesa? O que aconteceu, o que eu descobri anos depois, foi o seguinte. Gisele Montfort nunca existiu. Ela era um personagem fictício, criada por Davi Nasser, que era jornalista e trabalhava nos Diários Associados do Assis Chateaubriand, que, a pedido do mesmo, pediu para ele criasse uma história envolvendo uma mulher voluptuosa, bonita, interessante e tal, para alavancar as vendas do jornal. A história de Gisele era contada diariamente, publicada no Diário da Noite, que era um jornal vespertino. Com certeza, alavancou as vendas que Assis pulava de alegria, né? E como tantos detalhes da França, de ruas e locais, etc., é que existia um parceiro do Davi Nasser, que era o francês Jean Manson. Era um francês radicado no Brasil, que naturalmente conhecia a França de ponta a ponta e passava para ele, inclusive eles inseriam no folhetim, nos capítulos que contava a história de Gisele, diversas fotos de vedetes francesas. Resumo é que do final dos anos 40, né, de 48 até o início dos anos 80, mais de 40 anos, todo o Brasil acreditou que aquele livro, aquelas memórias haviam sido escritas por Gisele. E não, elas foram criadas e escritas por Davi Nasser. Gente, foi um golpe publicitário daqueles. A história ajudou a alavancar, como falei, as vendas do jornal. E por problemas internos de pagamento, etc., Davi Nasser resolveu fuzilar Gisele e acabar com a história. Quando a editora Monterrey comprou os direitos da história, a história foi reescrita, ou seja, ela se tornou um pouco mais picante. Sim, porque em 48, se escrevessem no jornal algumas passagens que estavam no livro que tinham um alto teor sensual, erótico, eu acho que o jornal seria proibido. Eu falo alto teor erótico para a época, porque se vocês lessem hoje, nossa, vocês achariam que a história poderia passar na sessão da tarde. Os tempos mudaram, né? De qualquer forma, a história foi essa. Eles criaram uma personagem fictícia, que era linda, loira, corpo escultural irresistível. E quando a história foi reescrita, eles criaram uma filha para ela, que ela teve antes de ter entrado para a resistência, com um alemão chamado Fritz Birrenbach,
E essa moça, essa criança, aliás, esse bebê, ela foi para os Estados Unidos para fugir da guerra com familiares do pai e virou também personagem de pocketbooks que fizeram muito sucesso de 65 até o final dos anos 80, quando foi lançada a última edição. Se tratava da filha de Gisele, que era Brigitte Montfort. Olha, ela, além de jornalista, era uma espiã da CIA na época da Guerra Fria e contava inúmeras aventuras e fez um sucesso estrondoso também. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu li vários livros da Brigitte Montfort também. Ela era uma super espiã, falava inúmeras línguas, dirigia inúmeros tipos de veículos, desde motos até aviões, lutava vários tipos de artes marciais. Enfim, era inteligentíssima, belíssima, conhecia o mundo inteiro. Foi a alegria de muita gente por muitos anos. Então, a história é essa, tá? Vocês quiserem saber mais, se vocês têm menos de 40 anos, pergunte para os seus pais, para os seus avós sobre: vocês já ouviram falar na espiã nua que abalou Paris? Ah, eles já ouviram, com certeza. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Fiquem muito bem, vivam e deixem viver. Amo vocês, um beijo no coração e a gente se vê muito em breve. Tá bom? Tchau, tchau.